Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus. Muito boa noite. Que Cristo abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Cristo abençoe a sua família. Muito boa noite. Mais um momento de fé, de mensagem de fé. Chegamos de um culto abençoado, né? Culto da família. Um culto de bênção e um culto de vitória. Muito boa noite. Que Cristo te abençoe. Estamos ao vivo pela TV Ardendo em Chamas e que o Senhor possa te abençoar grandemente. Nós temos um texto da palavra de Deus, um texto muito simples, uma devocional, mas um texto de bênção que vai trazer aí uma luz, né, uma ilusão, uma luz para o teu coração. Que você possa ser agraciado pela bênção de Deus. Afinal, o Evangelho de Deus é um Evangelho, a palavra de Deus é a palavra que muda vidas e restaura vidas. Que Cristo tem o melhor para nós. Vamos ler o texto? O texto do Senhor para as nossas vidas? Evangelho de Marcos. Vamos ver o Evangelho de Marcos. Capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. O texto fala da família de Cristo, né? Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. No versículo 33, então Jesus diz: Então ele respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Tá aí. Olha o que o texto diz. Então, esse que fizer a vontade de Deus é minha mãe, irmã e irmãos. Queridos, o texto fala da família de Jesus. Jesus usa a sua própria mãe, ele usa os seus irmãos para mostrar aí que não existe melhores, né? Que ninguém é melhor do que ninguém. Que todos estão dentro da vontade de Deus. Mas está claro, quem ouve a palavra de Deus e executa, este faz parte da família de Jesus. Porque eles dizem: tua mãe e teus irmãos estão fora te procurando. Olha o que Jesus diz: quem é? Quem é minha mãe e meus irmãos? Então todos que estão lá fora querem saber: que palavra é esta? Que palavra de sabedoria é essa? Como assim? Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Porque ele diz: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Mas quando Jesus olha, quando ele olha ao redor das pessoas que estão na casa, ele diz: eis aí minha mãe e eis aí os meus irmãos e irmãs. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, a executam ou as obedecem, esse é minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Ou seja, minha mãe, meus irmãos e minha irmã. É uma colocação. É uma colocação. Porque Maria é mãe de Jesus e tinha seus irmãos. Mas a família de Jesus não é uma família natural. Não é uma família natural, literalmente. Tudo bem, ele veio, o verbo se fez carne. Maria foi escolhida para ter o Messias, o Filho de Deus. Mas Jesus quis mostrar que não era só isso. Que ele veio para todos. Que todos aqueles que ouvem a palavra e executam, esse é
é e faz parte da família de Cristo. Não só sua mãe, como seus irmãos. É isso que ele quis dizer. É como se ele dissesse: não tenham só minha mãe e meus irmãos como família da minha parte, mas que vocês que ouvem a palavra, obedecem, também é minha mãe e meus irmãos. Não é o que diz o texto? Não é o que diz o texto? Vamos ver o texto uma outra vez? O texto diz: então ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E no versículo 34, correndo, direcionando o olhar pelos que estavam assentados ao redor, porque havia pessoas ao redor, ouvindo a pregação dele, e ele diz: eis aí minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que tremendo, né? Que texto tremendo. Ele diz: ou seja, todo aquele que fizer a vontade de Deus é minha mãe, minha irmã e meu irmão. Jesus aponta, Jesus direciona, ele direciona a cada um que está ali, porque as pessoas ouviam Jesus pregar. Então, eu venho nessa noite trazer essa devocional, esse texto de Marcos capítulo 3, para dizer para você que você tem que ser participante dessa família. É preciso ouvir a palavra de Deus. É preciso crer nesta palavra e obedecê-la para participar da família de Jesus. É uma doutrina no Espírito Santo. É uma verdade. Jesus não está dizendo que sua mãe ou seus irmãos não executavam o texto ou obedeciam a palavra. Ele usou a sua mãe e seus irmãos para fazer uma comparação, porque é a sua mãe, é os seus irmãos. Mas que todos precisavam entender que aqueles que ali estavam, ou outros que aparecerão, ou que viriam a ouvi-lo, teriam que obedecer para se tornar parte desta família tão linda e tão maravilhosa, que está crescendo, né? Porque a família de Cristo, a família do Senhor tem crescido, tem se multiplicado essa semente. Então, é uma comparação, uma verdade, uma doutrina, é uma doutrina literalmente. Quem ouve a palavra e executa faz parte da família de Cristo e tem aí a sua morada no reino dos céus. É tremendo o texto, não é? Eles dizem: tua mãe, teus irmãos te procuram. Eles estão aí fora te procurando. Como Jesus está trazendo uma mensagem ao povo, ele diz: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Alguém poderia ter dito: então mostra, Senhor, quem é. Eu estou criando essa analogia. Então ele diz: eis aí. Ele usa os que estão ouvindo. É tremendo essa sabedoria de Jesus, porque ele usa os que estão ouvindo para dizer: eis aí minha mãe, irmãos e irmã. Todos vocês que ouvem esta palavra e obedecem também fazem parte da família de Jesus. Então, meu querido ouvinte assíduo, ainda é tempo de você obedecer esse Deus, crer nessa palavra, ser participante da família de Cristo, participante desse corpo, dessa unidade da igreja, famílias de Cristo. Acabamos de chegar de um culto da família, um culto abençoado, onde adoradores, servos de Cristo adoram esse Deus que fez os céus e a terra. Uma coisa é você ir à igreja, uma coisa é você relatar esse Deus ou o nome desse Deus. É preciso provar. É preciso provar que crê. É preciso provar que acredita, obedecendo esta palavra. Jesus disse que aquele que pratica esta palavra se torna minha mãe, meu irmão e minha irmã. Quer dizer, é filho de Deus, se torna filho de Deus. Então, queridos, é um texto muito bonito, não é? Eu sei que você que está na sua casa agora
se perguntando, mas tem que obedecer? Tem que obedecer essa palavra para se tornar membro do corpo de Cristo? Sim, tem que obedecer. Tem que obedecer, tem que praticar, tem que obedecer e praticá-la. Tem que estar na presença dele. Aqueles que ouviam Jesus já o receberam, já creram nele. Por isso Jesus usa eles e diz, esses que estão aqui são minha mãe, irmãos e irmãs. Porque muitos precisavam ouvir esta palavra, ou ouviriam esta palavra, e precisavam ter essa verdade implantada nos seus corações. Então ele usa a sua mãe, ele usa esse momento para dizer, aqueles que obedecem, aqueles que ouvem e obedecem, é minha mãe, meu irmão e minha irmã também. Glória a Deus. A família de Cristo. Querido, ainda é tempo. Ainda é tempo de você se tornar e ser participante da família de Cristo. Não basta apenas ouvir. Tem que ouvir e crer, obedecer. Não basta apenas ir na igreja. Tem que crer no Deus dessa igreja. Tem que obedecer o Deus dessa igreja, criada pela vontade do nosso Senhor, sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então ele diz, olha aí, olha eles, estes que ouvem esta palavra, minha mãe e meus irmãos. Bênção de Deus, não é? Então eles ficaram assim um pouco assustados, né? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Mas eu estou aqui com a Bíblia aberta e ele diz, olhando ao redor para aqueles que estavam sentados junto dele, eis aqui minha mãe e meus irmãos. É o que diz no versículo 34. Que bênção, né? Que Cristo te abençoe, que Cristo abençoe a sua vida, sua casa e a sua família. Fique com esta palavra ao teu coração. Jesus disse, aqueles que ouvem a minha palavra e executam, este é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Isto é uma doutrina, é uma verdade, é condicional. Tem que obedecer para que se torne participante desse corpo. Que Cristo te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma semana de bênção, uma semana de vitória e uma semana de milagre da parte de Deus. Aproveitando para dizer para você, se inscreva no nosso canal TV Ardendo em Chamas. Lá nós temos mensagem de fé ao seu coração. Que Cristo te abençoe. Voltamos, se Deus quiser, logo mais, para transmitir para você uma mensagem de Deus ao teu coração. Aqueles que praticam esta palavra, aqueles que obedecem a palavra de Deus, este é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe. Fique com Deus. Nós voltamos logo mais. Que Cristo te abençoe. Fique com Deus.